Bom, boa noite a todos. Meu nome é Flávio. Eu participo, dos trabalhos do Grupo Espírita Irmão Áureo, dos grupos de estudo, né? E a gente está vindo aqui pela primeira vez a convite da Rosângela, né, que nos conhece já há algum tempo, né? Eu espero que a palestra de hoje, o estudo de hoje, as reflexões de hoje, né, possam trazer, né, motivos da gente poder pensar um pouco sobre aquilo que a gente quer. Eu vou falar hoje sobre cura, né? E eu sei que aqui, né, a gente já teve uma palestrante que é do nosso grupo também, veio aqui e disse que aqui é um trabalho de cura também. Então achei importante a gente trazer esse tema, tá? Para que a gente possa referendar o nosso estudo, eu fui lá no Evangelho, né, no Novo Testamento, busquei um texto de Marcos, no capítulo 10, versículos de 46 a 52, né, que diz da cura de Bartimeu, um cego de Jericó. Acho que todo mundo conhece essa passagem, né? Então diz assim o evangelista Marcos: dirigem-se a Jericó, ele, Jesus, os seus discípulos e uma considerável turba, uma considerável multidão. Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: chamai-o. E chamam o cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te, ele te chama. Ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Rabuni, quer dizer, mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Então, mais que uma história, né, um exemplo que foi relatado não só por Marcos, mas foi relatado por Mateus também, acredito que por Lucas também. Esses versículos são muito representativos. Se a gente para refletir, palavra por palavra. É um movimento de cura, de alguém que quer a cura, alguém que estava cego, né? E que estava à beira do caminho. Ou seja, a todos nós é reservado um caminho que a gente tem que seguir. Nós devemos caminhar por ele, caminho da retidão. Mas muito de nós desviamos, né? Ao longo da trajetória de cada um de nós, espíritos, ainda à procura da perfeição. Eu não gosto da palavra imperfeito, né? Porque Deus não criou nada imperfeito, né? Está no Evangelho que Deus nos criou simples e ignorantes, então nós não somos imperfeitos. Somos simples e muitas das vezes a nossa ignorância nos coloca pelos caminhos errados, porque a gente tem o livre-arbítrio, a livre escolha de escolher o nosso caminho. E muitos dos nossos caminhos nos levam, na maioria das vezes, a cometer erros. E esses erros
nas encarnações ou nas reencarnações, né, são expiados. Né? A gente vem para cumprir a pena, porque todos os erros estão contra a lei de Deus, estão contra a lei divina. Bartimeu era um que errou. E numa das suas encarnações ficou cego. Aqui não fala se ele era cego de nascença. Né? Diz somente que ele era cego. Para nós que estudamos um pouco mais profundamente o Evangelho, cego tem muito a ver com orgulho e egoísmo. Toda pessoa que é muito orgulhosa, toda pessoa que é muito egoísta, né, não enxerga a si e não enxerga o outro. É verdade? Concordo? Né? Então a cegueira, metaforicamente nos textos evangélicos, tem a ver com a nossa conduta. Então, se a gente é orgulhoso, se a gente é muito egoísta, né, estamos cegos para a vida. Tem muitas assim, né? Muitas assim. A maioria, eu acho. Né? E Bartimeu era um desses cegos. E como cego, ele não via o caminho correto, o caminho da retidão. Né? E como ele não podia seguir e às vezes não tinha ninguém que o auxiliasse, ele estava sentado a pedir. Virou um pedinte. Naquela época, Roma, para classificar, para identificar os pedintes, os pobres, né, concediam a esses pedintes e esses pobres uma capa. Então, todos aqueles que portassem essa capa eram entendidos como pedintes. Né? E aquilo, obviamente, pesava, porque o pedinte, o pobre, não era bem visto, né, dentro da sociedade. Hoje não é assim, né? A gente vê um pedinte na rua, logo, né, estende a mão, dá um auxílio, dá alguma coisa, não é assim? Né? Bate no vidro do carro, né? Ninguém levanta o vidro do carro, ninguém faz isso. Ninguém faz isso hoje. Ninguém faz isso hoje, né? É todo mundo bem comportado e tal, né? Conduta exímia, né? Mas naquela época, o pedinte, né? Ele tinha, na condição de pedinte, que carregar essa capa. E essa capa não era doada a todos. Ou seja, havia pedintes que não tinham essa capa. Então, essa capa dizia muito da condição, né? Que era um pedinte que tinha um certo privilégio, né? Porque era visto por Roma e tinha a capa que o identificava. Então, era mais fácil, né, para ele ser identificado como pedinte e as pessoas, né, de bom coração ir lá e ajudar. Certo? Mas ele também não tinha privilégios dentro das sinagogas, né? Não tinha privilégio dentro do templo, né? Eram mal vistos, pessoas que não eram puras. Ele carregava ainda, né? Muitos carregavam doenças de pele, muitos carregavam a cegueira, muitos carregavam a surdez, muitos carregavam, né, algum tipo de problema físico. Então eles também não eram mal vistos. Porque se entendia que se eles tinham esse tipo de doença, era um castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Né? Então esse cego vivia sentado, né, esperando que alguém de bom coração desse a ele alguma coisa. Né? E tinha lá algo para que o identificasse.
Nesse momento, né, Jesus vem para Jericó com seus discípulos e uma multidão já seguia Jesus. E ele fica sabendo que Jesus estava vindo. Né? Como ele não sabia quem era Jesus, qual a alternativa dele? Gritar. Né? Começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele já sabia do poder do Nazareno, ele já sabia do poder de Jesus. Então ele começa a gritar, dado que tinha uma multidão, e tendo a multidão, como é que ele seria identificado? Só gritando. Então, muitas das vezes, né, quando a gente busca com fé, né, a nossa oração, o nosso pedir, é quase que um grito, mesmo em silêncio. Aquele que busca a cura, aquele que busca a renovação, aquele que busca se transformar, com fé, grita a Deus. Mesmo em pensamento, ele grita, e Deus ouve. Né? Jesus ouviu e parou. Jesus estava caminhando e parou. Mandou chamar o cego. Mandou os seus discípulos buscarem o cego. E ele, como estava gritando, foi fácil identificar na multidão quem era. E quando chega até o cego, a palavra do discípulo é: anima-te. Anima-te. Quanto é difícil se animar quando a gente tem uma condição física precária. Vocês já pensaram nisso? Como é que eu chego para uma pessoa que tem câncer no hospital e falo para ela, anima-te? Como é que eu falo para uma pessoa que perdeu, né, as suas condições físicas e falo para ela, anima-te? Tenha bom ânimo. Ter bom ânimo é condição primordial para tudo que a gente quer na vida. A gente não começa nada sem uma vontade, não é? Você não faz nada sem que a vontade esteja ali operando. Ou se faz, faz de mau humor, né? Eu não quero fazer isso, não tenho vontade de fazer isso. Né? E a gente reclama. Quando é assim, a gente reclama. Né? Mas ele, querendo a cura e tendo fé, o anima-te faz todo sentido. Né? Ter bom ânimo faz todo sentido. Porque toda aquela gritaria chegou aonde deveria chegar. Chegou a Jesus. E a outra palavra que eles usam também, né? Ergue-te. Ergue-te, levanta. Ele estava numa posição rasteira, sentado, à beira do caminho, a posição da horizontalidade, e a gente também tem uma metáfora para isso, que aquilo que é horizontal está muito ligado à matéria. Está tudo ligado aos objetivos que a gente tem do dia a dia. Nada de errado com isso. Eu me preocupar com o que eu tenho que comer, eu me preocupar com o que eu tenho que fazer, né? Nada de errado. Né? Desde que eu tenha um trabalho para executar, nada de errado. Mas a gente precisa também se verticalizar, a gente precisa também se levantar. Verticalizar é trazer o espírito para Deus. Erguer-se, a sua mente voltada para o Altíssimo, né? Voltado para o puro, voltado para o santo, voltado para aquele que realmente faz alguma coisa por nós.
E muitas vezes a gente não percebe a presença de Deus. E Deus está conosco a todo o tempo. Intimamente, exteriormente, em todo o universo. Em todo o universo. Então, acreditar em Deus e saber que Deus está junto é esse erguer-se, né? E como a gente se ergue? Na oração, no pedir. Não está escrito, pedi e obtereis? Batei e lhe será aberto? Buscai e achareis? Né? Então a gente precisa se movimentar. Primeiro se erguer, mas ficar parado também não dá. A gente tem que se movimentar. E ele se movimentou, ele saltou e foi saltitante até Jesus. Mas antes ele faz uma coisa. Ele abandona a capa. Né? O filho do Bartimeu. Ele abandona a capa. Ele larga da condição de vida de pedinte. Ele abandona aquilo que o caracterizava, ele abandona aquilo que o demonstrava para a sociedade como um pária da sociedade. Né? Óbvio, vários outros foram brigar por conta da capa, né? Mas ele já não queria saber mais desta capa. Ele já não queria vestir mais esta capa. Ele já não queria ter mais esta condição. E isso também é importante. Né? Largar, abandonar velhas concepções, abandonar velhos hábitos, abandonar coisas que nos deixam doentes, coisas que nos deixam ou nos fazem sentir doentes, enfermos. Né? Dizem aí que a pessoa que é muito nervosa tem problema de fígado, né? Vai ter um problema de câncer, alguma coisa assim, se continuar assim, não é? Ele deveria exercer a paciência. O abandonar é isso, exerce a paciência. Né? Deixa para trás aquilo que te faz doente, porque essa doença, se você continua assim, ela é incurável. Pelo menos nessa encarnação. Na outra pode ser que você consiga resolver isso, porque cansa, né? A doença cansa. A gente cansa de ficar no mesmo estado, ou estar com o mesmo estado de espírito. A gente tem que mudar hábitos. Nos enxergar, fazer essa reflexão íntima é importante, né? Está lá na questão 919 e 19A do Livro dos Espíritos, né? Quando perguntam para Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho responde, né? Conhece-te a ti mesmo. Faz esse trabalho de introspecção, começa a ver quem você é na realidade, começa a avaliar as suas atitudes, começa a perceber o seu comportamento com você e com os outros, em família principalmente. Em família principalmente. Porque às vezes a gente é muito bonzinho em casa, mas chega no trabalho, fora, né? Mas chega em casa, né? A gente descarrega, né? É como se a gente estivesse carregando a pilha no trabalho, eu sou bonzinho e tudo, mas vai reservando isso. Chega em casa, descarrega a pilha, né? Com quem tiver.
Então é observar-se a si mesmo, observar-se como você age, como é a sua conduta. Isso é importante. Abandonar a capa. Abandonar a capa. Criar novos e salutares hábitos, né? Comigo e com o outro. Porque é importante eu fazer isso para o outro também. Não é mesmo? E ele abandona a capa e vai até Jesus e pede Jesus a cura. E Jesus pergunta a ele: que queres que eu faça? Porque Jesus não invade a vida de ninguém. Ele te pergunta, ele vai te perguntar: o que você quer? Mas o que você quer tem que ser sincero. O que você quer não pode te jogar de novo para o mundo. Porque a sua fé, se te jogar para o mundo, ela é fraca, ela é frágil. Ela não é raciocinada. Você não está raciocinando a respeito dela. Então, se eu tenho um vício e quero largar o vício, se eu tenho um problema de fígado que está se transformando, por exemplo, em um câncer, se eu quero parar de beber, e às vezes eu paro, né? E eu peço a cura, eu estou fazendo o esforço, eu estou me movimentando para poder curar. No entanto, curado, agora eu tenho um fígado novo. Agora eu vou beber tudo que eu não bebi, né? Porque eu estava com problema. Agora eu vou fazer o que eu posso fazer. Adiantou? A cura? Jesus curou muitos fisicamente. Espiritualmente, poucos. Espiritualmente, poucos. Poucos tiveram condição de o seguir. Porque curados voltaram aos velhos hábitos. Voltaram a exercitar os velhos hábitos. Então a gente tem que raciocinar sobre isso também. O que queres que eu te faça? Ele podia muito bem ter escolhido: eu quero continuar cego, né? Mas eu quero seguir você cego. Eu quero te seguir cego. Muitos o seguiam, né? Apenas para ouvi-lo, apenas para, na sua evangelização, transformar a sua conduta, transformar o seu íntimo. Não pediram cura, porque entenderam que essa cura poderia levar ele novamente a tropeçar. Então, para que a gente quer a cura? Para que a gente busca a cura? Então, é um ponto de inflexão, né? Um ponto de reflexão. A gente precisa pensar nessas condições. Eu tenho realmente condições de estar curado, não só do corpo, mas espiritualmente curado. As minhas atitudes perante a vida, as minhas atitudes comigo e com o outro realmente serão transformadas. E ele pede a Jesus o quê? Que eu veja. Como a gente falou no início, visão está ligada a duas, né, atitudes pouco salutares, né, egoísmo e orgulho. Que eu veja, que eu abandone também o orgulho e o egoísmo, para que eu não venha a cair novamente na mesma situação ou em situação pior. Ou em situação pior.
Mudar hábitos é difícil. Mudar hábitos requer um esforço enorme, gigantesco. Transformar o espírito é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Então a gente precisa, né, se esforçar, ter bom ânimo e continuar. Ah, mas eu levanto e caio, levanto e caio, levanto e caio. Bom, você está movimentando. Se você está levantando e caindo, você está se movimentando. Vai lá. Não, a sua água. Não quero água. O que você quer? Né? Então você vai se movimentando, né? Mesmo tropeçando, mesmo caindo e levantando-se de novo, o esforço está mostrando que você tem uma atitude, que você se preocupa. É melhor do que ficar sentado ou deitado, né? E aqueles que mesmo deitado dão lições enormes para a gente, tá? Quem lembra aí de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado lá de Ituiutaba, totalmente paralítico, né? Uma boa parte cego também, e fez muito espiritualmente. É um gigante espiritual, mesmo estando num corpo debilitado. Ele não pediu cura. Ele se curou. Ele se curou. Né? Espiritualmente se curou. Numa próxima encarnação, não sei se ele já veio, se virá, né? Com certeza não virá no mesmo corpo, a não ser que seja em missão. Né? Então, essa lição, ela nos traz todas essas considerações. E a fé dele o curou. Imediatamente ele voltou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Porque, segundo o livro dos Espíritos, segundo o Evangelho, Jesus é o nosso modelo e guia. É o tipo mais perfeito que Deus enviou. Então, ele é um modelo. O que é um modelo? É um molde. Né? Olha, você quer ser perfeito? Esse é o molde. Esse é o tipo em que você tem que se espelhar. Então, Jesus foi exemplo. E a gente segue o exemplo, ou pretende seguir o exemplo, ou quer seguir o exemplo. E a gente vai mudando gradativamente, renovando as nossas concepções, renovando as nossas atitudes. E aí a gente vai mudando e vai mudando até a gente se transformar por inteiro. Tá? Porque Deus não criou nada que não fosse para ser puro. Todos nós um dia seremos espíritos puros, espíritos felizes. Esse é o objetivo, esse é a meta. E cada um aqui vai alcançar essa meta, isso eu tenho certeza. Agora, é como alcançar que difere, né? De um para o outro. O cego Bartimeu, depois que voltou a ver, resolveu então seguir o modelo. Seguir o caminho da retidão, porque com Jesus ele não erraria novamente. Ele caminharia no bem. Né? E não teria que passar novamente por essa provação. Eu trouxe também um texto de Emmanuel que fala sobre curas. Esse texto está no livro Pão Nosso, o item 44, intitulado Curas.
O Emmanuel fala exatamente isso que a gente expôs aqui. Ele traz um versículo de Lucas, capítulo 10, versículo 9, né? E curai os enfermos que nela houver, e diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Né? O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar físico, não é um lugar geográfico, como muitos entendem. Né? Não está lá no céu, né, uma casinha, né, um castelo. Esse não é o reino de Deus. O reino de Deus está no coração de cada um. Então a gente tem que buscar esse reino dentro de nós, mudando os nossos pensamentos, mudando os nossos sentimentos, né, fazendo a lição lá, né, de se entender intimamente. E quando a gente descobrir esse reino, a gente será totalmente feliz. É importante a gente entender isso. Então, Emmanuel diz o seguinte: realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os, de modo especial, aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restaram nas deficiências humanas. Então, se curou, curou. Vai e não peques mais. Essa era a recomendação dele. Vai e não peca de novo, não erra de novo. Né? Você recebeu uma bênção. Essa bênção é muito representativa para o seu corpo, mas também muito representativa para o seu espírito. Vai e procura não pecar, não procura errar, não procura os caminhos tortuosos da vida novamente. Ande na retidão. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Não pecar mais. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. A saúde do corpo. O que vocês acham? Está falando da saúde do corpo? Do espírito. Saúde do espírito. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quantas se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Jesus curou o cego, curou o paralítico, curou o homem da mão mirrada, curou a mulher hemorroíça, curou tantos cegos, tantos surdos, tantos coxos, tantos paralíticos. Para quê? Para quê? Para que eles voltassem ao trabalho. Trabalho não te requer olhos, não te requer audição, não te requer verbo, não te requer mão, pés, sentimento, relacionamento um com o outro. Porque só nas relações nós nos curamos. Eu peço paciência hoje, né? Deus me envia um punhado de gente ignorante para me tirar a paciência. Como é que eu quero adquirir paciência se eu não sou testado? Se eu não tenho o irmão que vai provocar em mim a reflexão sobre se eu sou paciente ou não. Né?
Então, Deus nos manda aquilo que a gente pede. Nos manda a cura, né? A nossa cura moral, a nossa cura que a gente precisa. Ele não vai curar, não vai mandar aquilo que a gente não precisa. Né? Eu quero ganhar na loteria, quero ganhar na Mega Sena. Se possível, sozinho. Né? Você pode até ganhar como uma prova, né? Pode até ganhar como uma prova. Mas para quê? Eu quero viajar demais, eu quero conhecer o mundo, eu quero gastar, eu quero beber, eu quero me divertir, eu quero... Esquece. Isso é perdição. Isso é perdição. Então a gente tem que ter um pouco de seriedade com relação à vida, com relação àquilo que nos é enviado. Entender que aquilo que a gente pede está sendo dado, mas conforme a nossa necessidade. E nunca conforme o nosso desejo, conforme o nosso querer. Porque o nosso desejo ainda é viciado, ainda é impuro, ainda não está santificado, não está separado, ele não está num degrau, né, separado de todas as tentações, de todas as questões do mundo. Certo? Vamos lá, até me perdi aqui. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? A gente já comentou. O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência da Terra. Então a cura vem se a gente tiver fé, se a gente se esforçar, se a gente realmente ser prudente para não errar de novo, para não voltar aos velhos hábitos, aos velhos vícios. Né? Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas. A dor traz aflição. Não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Então, para que a gente quer a cura? É importante a gente fazer essa pergunta. Para nós mesmos, intimamente. Isso aí. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Jesus não curou todos. Né? Não curou todos. Ele curou alguns. Ele pegou alguns como exemplo e curou. Mas boa parte deles voltou aos desatinos, voltou a se perder, voltou a pecar. Né? Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, se Deus permitir, é razoável que o interessado na bênção considere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito novo dia no caminho redentor. Então a cura representa o sol de bênçãos, o sol que brilha, que tira a treva, que tira todas as suas pendências, né? Que elimina todos os seus pecados, que realmente Deus fala, olha, eu estou te curando. Para que você saiba que eu posso.
Mas cuidado. Né? Cuidado. Para não errar de novo, para não cair de novo. Né? Para não ser no mundo algo prejudicial a você e ao seu irmão. Tem muita gente assim, né? Tudo bem? Alguma pergunta? Não? E um outro versículo de Mateus, capítulo 11, versículos de 4 a 6. Jesus respondendo a João Batista. João Batista tinha sido preso, mas duvidava se realmente o seu primo, né, Jesus, era aquele mestre, né, o enviado de Deus. Né? E aí ele manda seus discípulos perguntarem, né, se ele realmente, né, é o Messias. E Jesus responde aos seus discípulos, né? Ide anunciai a João o que ouvis e vedes. Então, o exemplo que ele estava dando ali, que era fácil de observar e fácil de ouvir. Cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados, e bem-aventurados quem não se escandalizar em mim. Feliz daquele que acredita na obra de Jesus, que acredita em Deus, né? E que não faz dele objeto de tropeço, objeto de escândalo. Aquele que acredita em Jesus como modelo e guia e o segue pelo caminho da vida, né? Toma o cuidado de não tropeçar novamente. Né? Porque tem fé, porque acreditou e permitiu-se ser curado. Muitas das vezes não foi curado no corpo, foi curado na alma. Porque o corpo, ele não permanece. A gente nasce, cresce, né? Tem a nossa vida e morre. O corpo morre, mas o espírito é eterno. E as condições que a gente busca para o nosso espírito são as mesmas que a gente vai ter no plano, né, superior, no plano que extrapola esse plano terreno. A ave morre mais. Né? A ave morre mais, né? Eu quero ter. Eu quero ter uma vida feliz espiritualmente, ou eu quero continuar vivendo, né, das mesmas maneiras que eu vivo hoje. Tá? Falta 15. E para finalizar, eu quero trazer uma história que eu ouvi num vídeo do Rossandro. Ele conta que ele tinha um amigo, quando ele estava fazendo psicologia, né, ele tinha um amigo que estava se formando também como médico. Médico para atuar nessas UBSs, UBSFs da vida. E esse médico foi trabalhar, né, lá no Nordeste em uma dessas, né, UBSFs daí. E ele cruzou com uma senhora, já mãe, né, tinha 3 filhos, e ele era ginecologista. Ao examinar essa mãe, ele descobriu nela um câncer de útero, em estágio avançado. Ou seja, ela não vai viver muitos anos. Só que era pobre, muito pobre. E não tinha ninguém. Era ela e os filhos.
Ela cuidava dos filhos pequenos, né? E ele pensou, como é que eu digo para essa mulher que a vida dela é para daqui a alguns meses só e depois... E ficou com aquilo. A mulher voltou, né, para receber o resultado dos exames, né, a medicação e tudo. E ela chegou para ele e falou assim, olha, doutor, eu estou muito preocupado. O senhor fez o exame em mim e a cara do senhor não foi muito boa. Mas antes de o senhor me dar o resultado, eu vou dizer para o senhor, eu vivo na roça. Sou mãe de 3 filhos pequenos. Só sou eu, meu marido me abandonou. Eu trabalho para cuidar desses 3 pequenos. Eu não tenho condições financeiras de arcar com remédio muito caro. Né? Então, a notícia que o senhor for me dar, o senhor pode me dar e tudo, mas eu vou tentar seguir. Não sei se eu vou dar conta. E aí ele fez a receita e deu para ela. Aí o Rossan falou, mas que receita que você deu para ela? Foi remédio para dor. Ela devia estar sentindo muita dor, então deu um remédio para dor. Passei na receita um remédio para dor. Não adiantava receitar mais nada, não adiantava falar para ela buscar um outro centro de saúde, porque era poucos dias, poucos meses ela iria desencarnar. Mas eu fiquei com isso na cabeça. E depois de muito tempo, ele saiu dali, foi para o Rio de Janeiro, ficou 2 anos no Rio de Janeiro e voltou. Depois de 2 anos ele voltou. E encontrou a mulher. Mas como pode? Essa mulher não viveria meses. 2 anos depois está ela aí viva, forte, saltitante, né? Aparência boa, né? Aí chamou ela, só está lembrada de mim? Ah, o senhor me examinou e tudo, me deu uma receita. Eu gostaria de examinar a senhora novamente. Aí examinou, cadê o câncer? Sumiu. Estava limpinho. Mas o que o senhor fez? Olha, doutor, eu peguei essa receita sua e fui para casa. Eu não tinha dinheiro para comprar o remédio. Então, como tenho uma fé muito grande, eu peguei a receita e rasguei ela em 60 pedacinhos. E comia um pedacinho daquele por dia e rezava uma Ave Maria. Chega a arrepiar, né? Chega a arrepiar. Deus nos ouve. É isso.